experiência em fisioterapia respiratória no paciente ventilado no domicílio. Então, vou falar um pouco dos componentes da desobstrução das vias aéreas e colocar todo mundo para pensar mesmo por que são necessários auxílios musculares respiratórios. Né? Se o doente não tem força, será que existem outras condições que a gente possa utilizar em termos de dispositivos ou técnicas manuais? Né? O fisioterapeuta ele entra muito aqui. Né? Então, a gente pode utilizar aqui Mechanical Insufflation Exsufflation, que é o Cough Assist. Podemos também utilizar tosse assistida manual, dispositivos e técnicas mecânicas e outras técnicas respiratórias também para ajudar o nosso paciente. Né? Brevemente falando sobre o que a gente precisa fazer para essas secreções saírem, né? Que é a fluidificação, o descolamento, a progressão e a eliminação das mesmas. E aqui eu quero começar com a aspiração nasal de rotina. Essa paciente é uma paciente com amiotrofia muscular espinhal tipo 1. Ela é disfágica. Eu utilizo aqui um coxim, né, para manter em neutro a cabeça dela, para fazer a higiene nasal. E olha só, a carinha dela de feliz. Amanhã, na prática, a gente vai fazer isso com alguns físios que estiverem juntos. Né? Então, ela mesma já aprendeu a cuspir. Ela tem 5 anos nesse vídeo. Né? Aprendeu a cuspir, né, a saliva e o soro e a secreção que fica na boca. E é possível aspirar esse nariz para desobstruir a via aérea superior, que é muito importante para que ela ventile. Afinal, ela utiliza máscara de ventilação nasal, né? Não é máscara facial. Portanto, se ela tiver com obstrução nasal, ela já não consegue ventilar. Tá? Então, esse dispositivo ele é chamado de Narinel ou Nosefrida, que encontra-se em farmácias e em lojas de bebê também. Podemos, então, utilizar também técnicas manuais, como o EDIC, o Eutigol, e também dispositivos auxiliares, né? Shaker, Flutter, o Vest, que o Miguel já falou também, Cough Assist, e eu vou falar sobre mais algumas coisas aqui. A nebulização, também, com ou sem medicação. Aqui, uma paciente com AMI-1, por máscara nasal, fazendo a nebulização. Não sei se dá para ver o... O quê? Você quer ligar? E aqui, um paciente, enquanto eu estava a caminho, ele está fazendo também a nebulização, falando comigo no telefone, né, por vídeo. E aqui, a nebulização, a gente pode, então, colocar broncodilatador, no caso de o paciente evoluir com broncoespasmo, ou fazer só a inalação antes da fisioterapia, ou até, se o paciente tiver mais broncorreico, aumentar, né, de hora em hora, até a própria inalação só com soro. Né? Aqui também os dispositivos oscilatórios, né, o shaker. Rápido. Muito bem. Nossa Senhora! É muito lindo esse menino. O acapela, que a gente usa muito para DPOC, né? O áudio é bom, né, nessas horas. O áudio realmente foi necessário. Eles perguntaram se precisava de áudio. Eu falei, olha, eu faço questão, viu? Que aqui tem o aeróbica também. E o Simiox, que é um dispositivo, é um aparelho mesmo, né, que é utilizado também para o manejo de secreções. Aqui, o threshold com PEP, o Theta-PEP, o Resistets, que é com a Positive Expiratory Pressure, junto com a resistência, né? Então, mantém as vias aéreas de menor calibre abertas durante a expiração, melhora a ventilação colateral, o recrutamento alveolar e a melhora da capacidade residual funcional para promover a higiene brônquica. Tudo junto, né? Aqui são 2 pacientes, um com bronquiolite, outro paciente asmático com infecção respiratória aguda. Fazendo CPAP em casa. Posso fazer também? Então, todas as vezes que eu ia atender, além de fazer todas as manobras, as técnicas, associava também a pressão positiva. Eu posso ser a corujita? Esse é o paciente asmático. Depois, ele fez algumas bronquiolites ao longo da vida e evoluiu para uma bronquiolite obliterante também.
Esse artigo foi publicado pelo grupo das doenças neuromusculares da Europa, que o professor Miguel faz parte, que está aqui. Né? Eles publicaram, então, técnicas de desobstrução das vias aéreas em distúrbios neuromusculares. Inicialmente, então, a gente pensa assim, na mobilização dessas secreções periféricas. Né? Será que as técnicas manuais funcionam para doentes neuromusculares? Pensando assim, quando eu vou atender um paciente com doença neuromuscular, será que eu tiro ele da ventilação e faço aceleração de fluxo expiratório e ele vai conseguir ter força muscular para promover o fluxo inspiratório, o fluxo expiratório? Será que é tudo do mesmo jeito? Não é? Na verdade, não. Então, assim, a gente tem alguns dispositivos oscilatórios. Eu, particularmente, só conheci esse pessoalmente em Portugal. Nunca vi aqui. O Intrapulmonary Percussive Ventilation. Agora foi. Não, tá. Pronto, aqui é a secreção, né? Dá para ver. Nesse verdinho, ó. A secreção subindo, né? E aqui o vídeo da máquina. Com pulmão teste. E dá para incluir também a nebulização, né? Então, se precisar fazer alguma medicação junto, paciente com fibrose cística, né? Paciente com DPOC agudizado, com alguma infecção respiratória, dá para fazer junto. Então, assim, as limitações do IPV são os parâmetros ideais, que ainda não tem uma referência assim, fidedigna de quais são os parâmetros a serem utilizados, e que o paciente também pode hiperventilar se não tiver o controle do CO2 pelo transcutâneo, que aqui não tem, né, o transcutâneo, mas tem a gasometria arterial, que daria para utilizar, só que é muito invasiva também ao mesmo tempo. Né? Aqui é um caso, né, do colapso alveolar, a atelectasia, que foi resolvida em 4 sessões com o IPV. Em geral, pressões mais baixas e frequências mais altas devem ser ajustadas para bebês e crianças, claramente. E também deve ser lembrado que a mobilização das secreções periféricas pode exigir a mechanical exsufflation para expulsá-las. Então, assim, não adianta utilizar o IPV e levar essa secreção toda para cima e não ter um cough assist ao lado para poder realmente tirar a secreção, sendo que o paciente ele tem a tosse inefetiva, né? Senão ele vai ficar cheio de secreção e não vai adiantar nada. Aqui o VEST, que também já foi falado um pouco sobre ele. O VEST a gente utiliza também em casa, tem um modelo de uso domiciliar, e aqui no Brasil também utilizam o VEST em casa, porque eu já atendi paciente em São Paulo com o VEST. Esse artigo é um caso que sugere que a técnica pode ser utilizada de maneira segura em combinação com a fisioterapia convencional e tosse assistida em pacientes com AMI-1. E, novamente, eu reafirmo, não retirar da ventilação não invasiva para realizar o VEST. Só retirar da ventilação não invasiva para fazer o cough, né? No caso, quando sobe a secreção. Então, aqui um videozinho. Esse é um bebezinho de 1 ano, fazendo VEST. Dá para ver, ele até cospe secreções, né? Dá para ver a saturação dele 98, está muito bem. Oi. E na ventilação não invasiva, né? Olha lá. Porque é muito afetivo mesmo, né? E aqui é um paciente muito mais grave que esse, que eu mostrei anteriormente. É um paciente de São Paulo. Ele, só para clarear, que ele está usando nebulização, né, com broncodilatador, está utilizando catéter periférico para infundir o antibiótico. Também tem cough assist, está no Trilogy, está ventilado. É um AMI-1 com 6 anos, gravíssimo. Ele tem 70 ml de capacidade vital. Ele nem fica fora da ventilação, nem meia hora, assim.
E ele infectou muito mal, ele ficou muito mal mesmo. E aí a gente utilizou o Vest. Foi muito útil mesmo nesse tratamento. Foi por isso que ele não foi para o hospital e não foi entubado. Ai, isso. Fala oi. Oi, eu quero meu esquadro pulmão agora. Esse não é o Vest, é outra marca. É o Encourage. Secreção faz o quê, cara? Sobe, né? Alguém de vocês já viu esse aqui no Brasil? Ela sai daí. Não? Aqui o oxímetro, o cough, o ambu, o oxigênio. E esse é um paciente do Miguel, de Portugal, raríssimo, extremamente raro, porque é uma esclerose lateral amiotrófica que já é raro com fibrose cística. Né? Então, ele fazendo Vest. Aqui também traqueostomizado na ventilação. A curva, né, com a oscilação. E ele feliz, né? Não incomoda nada. Tá tudo bem. Aqui também utilizamos posição prona para essa criança que eu falei que é muito grave. A gente colocou, ele estava com oxigênio, deixamos ele em prona. Você tá dançando? Na ventilação, né? Acompanha a dancinha dela, né? Acompanhando a saturação. É que a amiotrofia muscular espinhal parece muito bonitinho, né? São bem fofinhos, mas eles infectam muito e eles ficam mesmo muito graves. É bem difícil de tratar. Então, falando sobre a eficácia da tosse, né? A Thaís até veio me perguntar o que você precisa tal, para amanhã, para a prática. Eu falei assim, eu queria um pick-off-flow, porque aqui, pelo menos quando eu estava aqui no Brasil, eu raramente vi um pick-off-flow, raramente vi alguém avaliar o pico de fluxo de tosse sem ser por meio de um dispositivo, que é como eu fazia no cough, né? Só que aí você já está utilizando uma máquina, então você não sabe qual é o pick-off-flow do doente, né? Então, eu fui procurar no Mercado Livre hoje, tirei um print para mostrar que não é um material caro, que todo fisioterapeuta pode ter, pode e deve ter, né? Custa R$127. Eu, se eu fosse vocês, comprava todos do estoque hoje e levava para usar no tratamento, tanto no domicílio quanto os pacientes hospitalares, porque isso é mesmo muito, muito importante. Para caracterizar se esse doente ele tem indicação de utilizar o cough assist ou ele tem indicação de utilizar alguma manobra de insuflação para poder ter uma tosse eficaz, né? Então, se for menor do que 160 litros por minuto, esse doente tem um alto risco. Então, é muito possivelmente ele tem a indicação do cough assist. De 160 a 270, um risco moderado. Então, ainda é possível a gente avaliar também não só a tosse desse doente ativa, mas também auxiliar ele com insuflação para ver se realmente melhora. Se melhorar, ele pode ir só com ambu para casa, por exemplo. Esse é o que eu procurei lá do Mercado Livre, é ele mesmo, tá? 260. Vou voltar para vocês ouvirem. Aí só uma coisa, o áudio também é muito importante aqui. Ele fez mais ou menos um huffing, né? Ele fez um né? Não foi bem uma tosse, assim, ele não fechou mesmo a glote. É muito. Tenta fazer mais. 260. Boa! Melhor! Estás a ver? 300 e tal. 380. Então, o avaliador também tem que estar habituado, né, a ter técnicas para conseguir avaliar corretamente esse doente. Aqui, então, falando sobre a tosse, né, novamente, sobre como melhorar a tosse desse doente. A gente tem algumas opções. Então, a insuflação assistida, que podemos usar o air stacking, a respiração glossofaríngea ou a ventilação não invasiva ciclada a volume, que é a modalidade mouthpiece ventilation. Então, aqui o ambu, né? Novamente, a gente vê o pick-off flow aqui.
Podemos usar o ambu e fazer ele tossir, e a gente vê que aumenta mesmo muito a tosse desse paciente, o pico de fluxo de tosse. A respiração glossofaríngea, que eu não sei fazer, mas o Miguel pode dar uma aula aqui para vocês de respiração, que é muito difícil. E a ventilação não invasiva ciclada a volume por peça bucal. Então, aqui é um paciente fazendo air stacking, com o ventilador, que no caso é o Vivo 45 aqui. Pode ser. Agora são 4 vezes. Queria pedir para vocês perceberem como ele faz. Então, ele exala tudo para conseguir inspirar, porque eu peço para ele sempre inspirar o máximo que ele conseguir, né? Porque aqui a gente está fazendo uma reabilitação também, né? Esse paciente também teve uma infecção respiratória recentemente, ele teve uma perda importante da capacidade vital. Então, pronto. Pode ser. Agora são 4 vezes. 1, Observem o tórax e a musculatura acessória, porque é um tetraplégico C3. 3, 4 e segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e solta. Tudo. Bom, eu vou repetir. Esse paciente é um tetraplégico C3, né? Que aqui, muito provavelmente, estaria tracostomizada. Bom, então, as técnicas do air stacking auxiliam no recrutamento alveolar, a expansão pulmonar para prevenir deformidades da caixa torácica, no caso, principalmente para a amiotrofia muscular espinhal, e a tosse eficaz, claro. Aqui uma comparação, né? Como aumenta depois da maximum insufflation capacity. Então, esse paciente ele consegue fazer o air stacking, consegue manter o ar inspirado e aumenta, consequentemente, a sua capacidade vital, né? Depois de algumas terapias, claro que não no momento. Esse artigo da Michelle Chatwin mostra muito isso, também principalmente em relação à forma, né, da caixa torácica do doente com amiotrofia muscular espinhal do tipo 1, que existe muito comumente a deformidade em sino, o tórax em sino. Olha aqui. Esse é o pacientinho que estava com o vest. Mas ele, essa foi a primeira sessão que eu fui avaliá-lo. Pronto, tórax muito ensino mesmo. E o que vai solucionar isso é o air stacking, né? Que pode ser com ambu, pode ser com a peça bucal. No caso aqui, é uma paciente daqui de São Paulo também, daqui do Brasil. É que ela consegue manter, né? Olha o tórax dela, ela consegue segurar o ar. E tosse. É muito inteligente. Assim, demora para chegar nisso, né? Ela tem 5 anos e faz fisioterapia desde que ela tem 10 meses. Eu atendi ela no Sírio-Libanês e depois que ela teve alta, eu era fisioterapeuta domiciliar dela também. Então, ela tem uma consciência assim da fisioterapia já muito avançada, né? Aqui ela fazendo a capacidade vital. Desculpa, o volume corrente dela. Zero. Fecha não. Puxa. Fundo. E solta. Aí o volume corrente dela de 500. Solta. E agora, com a MIC. Vamos ver como é a capacidade vital. Segura, Lala. Segura. Solta forte. De 500 para 900. Então, tem uma grande diferença, né? Para a gente pensar como é importante para esses doentes utilizar o ambu e o air stacking. Inclusive, assim, por que será que é tão importante, né? Só por causa da deformidade da caixa torácica? Na verdade, como ela melhora a capacidade vital dela, ela tem outra qualidade de vida, né? Ela consegue ficar algumas horas fora da ventilação, na cadeira, brincar com coisas que ela não conseguiria brincar se ela estivesse usando a ventilação, porque é difícil de enxergar, né? A criança não consegue enxergar muito com a máscara. Então, ela aqui brincando, né? Estimulando o raciocínio dela, sentada, aqui para a AME, ficar sentado é muito mais difícil, né? Por causa da fraqueza dos músculos respiratórios.
Ela usa também muito o diafragma, então é muito fácil de fadigar em sedestação. E ela aqui está com um padrão respiratório super bom, né? Tem um treino muito bom já de anos e anos de fisioterapia diária, inclusive de final de semana, né? Para ela conseguir ter essa qualidade de vida. Então, ela aqui em pé também, sem ventilação. E é uma paciente que utiliza... Pronto, ela era dependente de ventilação 24 horas, né? Inicialmente. Deixa eu abaixar um pouco. Aqui ela andando, igual o Miguel mostrou a Malu, né? Sem ventilação. No caso, a Malu estava com ventilação porque ela aplicou o Spinraza só com 5 anos. Essa paciente, ela aplicou com 10 meses o Spinraza. E nunca aplicou Zolgensma, tá? Esse marketing do Zolgensma e tal, ela só aplicou Spinraza. Esse braço pra cima aí. Aqui, novamente, para mostrar e evidenciar como muda a qualidade de vida desses pacientes, né, que não só conseguem sair de casa, como conseguem brincar, né? A criança, a gente precisa pensar no brincar da criança, né? Porque isso muda a qualidade de vida dela, muda também a qualidade de vida dos pais. E isso mentalmente é assim brutal. Vamos balançar aqui? Vem cá. Senta aqui. Ei, Jacu. Nossa, que gatona. Pô, você não quer ir no balanço? Vamos no balanço. Nossa, que Vamos ali, ó. gatona, Ó aqui, meu ó. Deus. Olha aqui. E ela está utilizando esse colete. Sobre o fluxo, de novo, e a capacidade vital. Aqui, ela, sem ventilação, consegue também fazer alguns sons com a flauta, né? Isso por conta... Sopra? Isso! Mais uma vez. Você viu que alto? Sopra? E também assoprar a vela de aniversário, que acho que isso faz diferença para as crianças, né? Apagar a vela? Desculpa, a gente tá ultra alto. Pronto, já baixei. Então mostra pra gente como é que faz. Bem forte, puxa tudo. Ai, que linda! Bonitinha. Sopra? Apagar a vela. Esses pacientes também... bom, a gente não pode esquecer, né, como o Miguel costuma dizer, não pode perder o respeito pela doença, né? De novo, é uma criança fofinha e bonitinha e tal, e as coisas são legais, mas ela é muito grave mesmo. Então, para fazer a terapia aquática, que é é padrão ouro assim, para amiotrofia muscular espinhal em termos de avanço musculoesquelético, melhora da força e tudo mais, essa paciente precisava, então, da fisioterapia respiratória em conjunto. Então, a Ana é a fisioterapeuta motora da aquática, e eu ia em todas as sessões de fisioterapia aquática dessa criança, porque eu levava o oxigênio portátil, levava o aspirador, a gente tinha também um botezinho, se precisasse colocar ela no bote e puxar, um colchãozinho para colocar ela no colchãozinho, enfim. O ambu serviria, né, para auxiliar na tosse também, não só como ressuscitador manual, e providenciaria o oxigênio também atrás do Trilogy, que era o ventilador que a criança usava. Aqui, no caso, a gente colocou 2 circuitos, né, para poder ter a distância para ela poder fazer os exercícios. Aqui ela fazendo a aquática dela. 3. Que delícia, hein, filha? Aí é vida, hein? Outra coisa assim bastante interessante é que agora as crianças, enfim, depois da medicação, né, das medicações, que são várias, agora as crianças elas começam a ficar mais velhas e terem interesses próprios, né? Elas querem sentar, elas querem participar da vida escolar, elas querem brincar, né? E muitas delas não têm força, né? A Mi1, assim, que aplicou mais velha, por exemplo, essa paciente com 10 meses é velha para aplicar a medicação, né? Então, qual é a solução para uma paciente que não é tão forte nem tão fraca? É um colete, né, para ela conseguir sentar sozinha.
E aí tem todo um processo. Como fazer um colete para uma paciente que já tem uma distensão abdominal absurda e não pode ter nada que seja restritivo para o tórax, porque ela precisa ventilar, né? Ao mesmo tempo, ela não pode não ventilar. Então, a gente também, a fisioterapia respiratória participa também da produção do colete aqui, que ele é moldável, né? Tá confortável? Aqui ela também tem o bottom, né, da gastro. Olha aqui. Então, nós juntos vamos avaliar a criança no mesmo dia que é produzido esse colete, para avaliar como é que ela está na ventilação, né, e ver se realmente está bom ou se precisa largar um pouco. E a fisioterapia motora também consegue identificar se é possível alargar mais ou não, enfim, para ser tudo muito funcional, né? Não ser só bonito e tal, porque é muito fácil. Um colete desse custa mais ou menos R$5.000 e não dá para levar um colete de R$5.000 para casa para a criança não querer usar, porque, novamente, é uma criança, ela tem muita... no início, ela não queria usar o colete porque irritava ela, porque apertava a axila, apertava tal. Então, assim, a gente teve que usar muito lúdico para ela poder sentar e tal. Então, se fosse pior ainda em termos restritivos para a ventilação, aí que ela não usaria mesmo, né? Tá confortável? Aqui, então, um artigo que mostra a diferença entre o aumento da tosse com o ambu e com a ventilação, né, em pacientes com Duchenne. E a gente consegue ver a diferença aqui, que com o ventilador, o paciente consegue tossir mais do que com o ambu. Né? Eu acho que até porque ele mesmo faz sozinho, ele consegue inspirar o volume que ele precisa para poder tossir. Aqui são 2 pacientes também, um com ressuscitador manual e esse paciente com a peça bucal. Então, com ressuscitador manual faz sozinho, o que é raro, né, numa doença neuromuscular, porque geralmente eles não têm força para apertar. Aí ou eles utilizam o braço ou o cuidador faz também a insuflação. E aqui é um paciente que está em uso de peça bucal. Dá para ver o pico of flow, que é igual àquele que eu mostrei para vocês do Mercado Livre. E a tosse dele, várias vezes, muito baixa. 20, 30, por aí. Ele faz inspiração 1, 2, 3 vezes na peça bucal e vai tossir para dentro do pico of flow, né? Tá aí a diferença. Esse eu vou colocar áudio também. É um paciente com esclerose lateral amiotrófica. O primeiro atendimento dele, com muita incoordenação glótica e fraqueza. Escutem o barulho. Assim, ele não consegue fechar a glote. Inclusive, ele não consegue nem tossir. Na avaliação do pico de fluxo de tosse, ele só faz o huffing. Ele foi para casa com cough assist já muito cedo, porque ele só conseguia fazer o huffing e, na reabilitação respiratória dele, na fisioterapia respiratória em casa, para fazer o air stacking era muito difícil, porque, como ele não conseguia encerrar a glote, ele fazia e vazava muito, né? Isso ele conseguiu aprender. Ele conseguiu aprender em 1 semana de terapia. Mas esse é o inicial. Pode ir? Muito flop, né? Não tem coordenação nenhuma. Então, outra coisa que a gente consegue auxiliar para a tosse é a tosse assistida, né, na exalação. Então, é a tosse assistida manual. Muitos métodos podem ser utilizados em diferentes posições e as melhores técnicas e posições das mãos não estão descritas. Então, tem gente que faz de todos os jeitos. O importante é ser eficiente, ser funcional e o paciente conseguir mesmo tossir e expectorar secreções. Tem um artigo, inclusive, muito engraçado. Eu não sei se o Miguel falou, mas ele que me passou esse artigo, que é um artigo italiano que criaram uma estrutura de madeira para colocar na parede e o paciente é um Duchenne que tem uma cadeira elétrica motorizada e ele aponta para a estrutura de madeira e vai correndo e pá, e bate, enfim. Né? Nossa. Ele bate no negócio de madeira para poder tossir. E a tosse assistida, que é a Mechanical Ins Exsufflator,
Tem vários cough assists, enfim, não vou entrar nesse mérito dos tipos. E aqui, como optimizar, né? Durante o cough assist, o pico de fluxo de tosse gerado. Aqui, durante o cough assist, eu também faço aceleração de fluxo expiratório. Quem aqui já usou o cough assist? Ah, bastante gente. Legal. E aqui é um artigo que fala sobre o custo, né? Quanto que o paciente tem de capacidade vital, quanto que o paciente tem de pico de fluxo de tosse e o que isso vai determinar se ele vai precisar de muitas ajudas técnicas, muitos dispositivos técnicos para utilizar na sua vida diária, né, no seu domicílio, e o quanto isso aumentaria o custo. Então, quanto menor o pico de fluxo de tosse desse paciente e menor a capacidade vital desse paciente, mais dispositivos ele vai precisar e mais caro fica o custo de vida em casa. E o quanto é importante, né, um programa de educação para os cuidadores. Então, mãe, pai, tia, tio, pessoas que moram junto, sempre saber o que fazer. Assim, tem alguns pacientes que têm técnicas de enfermagem, né, mas essa não é bem a realidade assim, de todos os familiares e todos os pacientes. Aqui, no caso, também, essa é a irmã gêmea de um paciente meu com amitrofia muscular espinhal do tipo 1. Ele é traqueostomizado, porque ele também tinha uma doença, ele era cardiopata, enfim. Ele teve que ser traqueostomizado. E ela, para ver o detalhe, como é rica a observação da criança, né? Que a gente pensa que não, que a criança está ali só de espectador, mas ela não presta atenção muito no que está acontecendo. Então, aqui, esse bebezinho, a gente colocou uma Shiley nele, que foi a Shiley que saiu, né, que a gente, na troca da traqueostomia, a gente lavou, esterilizou e colocou, porque ela queria que o boneco dela tivesse a traqueostomia igual o irmão. Né? Então, o que ela fazia? Ela pegava um circuito limpo e ficava colocando nele, e olha só como ela faz a pressão no tórax, de verdade. Então, assim, ela realmente percebe tudo o que está acontecendo em torno do irmão dela, assim, é mesmo impressionante. Então, o familiar e os cuidadores, eles precisam estar cientes de como cuidar da criança e do paciente, até porque para salvar a vida desse paciente, no caso dele precisar, né, que é muito possível que precise. Então, sobre o cough assist, as contraindicações relativas à aplicação após as refeições não, taquipneia, grande derrame pleural, instabilidade hemodinâmica, encerramento precoce das vias aéreas, como na DPOC, pacientes com história de restrição da caixa torácica. E contraindicações absolutas, enfisema bulhoso, pneumotórax, pneumomediastino, barotrauma, asma não controlada, hipotensões severas e pacientes com hemoptise. O cough assist E70, eu vou falar dele especificamente, não porque eu não tenho nada com a Philips, nem com a ResMed, nem com ninguém, mas assim, só para falar sobre o que a gente consegue ver com esse paciente, né? Por que a gente precisa monitorizar o que está acontecendo ali com esse paciente? A gente tem que ter uma noção também em casa de como é que está sendo. Será que está sendo efetivo esse cough assist? Ou será que só quando você está fazendo o cough assist nesse paciente ele é efetivo, né? Então, durante a terapia, a gente tem que ver o peak of flow gerado, que aparece na tela. Então, usar a monitorização mesmo, porque um baixo peak of flow pode significar um fluxo de exalação bloqueado, ou pode ser uma dificuldade de sincronização, por exemplo, uma criança ou um adulto segurar a respiração durante a exalação, e também espasticidade. E a espasticidade é forte limitação para a realização do cough assist, porque o paciente pode fechar mesmo a via aérea. E aqui eu coloco até um artigo de uma colega norueguesa, a Tina Anderson, que estudou a resposta laríngea desses pacientes que fazem o cough assist. Ela colocou uma laringoscopia, né? Furou a máscara, colocou uma laringoscopia para poder avaliar a via aérea superior desse paciente. Esse artigo é o artigo do Miguel, que demonstra as pressões seguras para o paciente, que, como ele disse, podia levitar ou explodir, mas, na verdade, não. E as pressões seguras iniciais, assim, de 40 para menos 40, é possível já realizar. O Cough Track, todo mundo conhece o Cough Track? Todo mundo que levantou a mão que usa o Cough Assist conhece o Cough Track? Quem que levantou a mão conhece o Cough Track?
poucas pessoas, né? Então, o cough track, assim, claro que não dá para usar para um paciente em terapia intensiva, é para pacientes que estão em regime domiciliar e pacientes que têm relativa força para poder deflagrar a tosse. Então, para a criança, é muito interessante de utilizar porque melhora a sincronia, porque a criança que vai escolher quando ela quer tossir, quando ela vai inspirar, né? Então, ele consegue captar a sensibilidade, né, da inspiração desse paciente, consegue deflagrar o ciclo. Tá? A monitorização, a saturação de oxigênio, que isso é resolvido facilmente com o oxímetro. Mas, se a gente tiver saturação no cough assist, a gente consegue fazer o follow-up desse paciente. O manejo dos dados, que esse é o cartão. Todo mundo aqui faz a leitura do cartão SD? Não faz. Mas esse cough que vocês usam é para um único paciente? Ou é para vários? Vários. Pronto, essa é muita dificuldade mesmo. As estatísticas do cough. E os custos, né? Vamos falar de custos, porque muita gente gosta de ouvir de custos, né? Muita gente que está aqui também gosta de ouvir custos e tudo mais. Qual é o custo desse paciente em euros? Tá? O custo diário e o custo total, no hospital e hospitalizado. Então, o custo em casa gira em torno de 250 euros. E o custo hospitalizado, o custo são 10 mil euros. Então, existe uma diferença enorme, né, de diária, de hospital, enfim, máquinas, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, etc. A aplicação do protocolo, lá em Portugal, então, aqui também é uma coisa que acho que deveria se fazer, porque lá eles têm mais cough assist do que a gente, né, para conseguir providenciar para os pacientes. Mas o que acontece? Então, existe uma lista dos pacientes, né, os pacientes ventilados e os pacientes que podem vir a precisar de um cough assist se agudizados. Então, esses pacientes estão em casa, tem o feedback da oximetria periférica e, de repente, o cuidador ele repara que tem alguma coisa diferente, esse paciente está saturando mal, esse paciente está estranho e tal. Então, ele liga. Né? Tem um call center, que, na verdade, é um celular que roda entre os fisioterapeutas. E esse cuidador ele liga e fala, olha, tem alguma coisa estranha, meu pai, ou minha mãe, ou meu filho precisa de oxigênio, eu estou colocando oxigênio, isso e isso. Então, o fisioterapeuta fala, pronto, então eu vou mandar um cough assist para aí, você vai fazer o cough assist, ou se já tiver, então faz isso, isso e isso. Então, desse jeito, é possível ter esse doente em casa, né? Caso contrário, não. E aqui, como tem muito menos máquinas, é mais difícil ainda. Aqui uma fotinho de uma avaliação de uma paciente com AME pediátrica, com transcutâneo, né? Passar rapidinho aqui a impedância, que o Miguel também já mostrou. Aqui, a impedância utilizada no cough assist. Dá para ver as curvas isoelétricas, como o Miguel mostrou naquela paciente que tinha capacidade vital 0, né? Aqui dá para ver também que a curva simplesmente some, né? No cough assist, na inspiração, a curva ela some porque é muito volume, né? Uma coisa polêmica também. Em Portugal, a troca da cânula de traqueostomia é feita em casa pelo enfermeiro / pelo fisioterapeuta. Então, não é pelo médico do tórax, não é pelo pneumo, enfim, não é pelo otorrino. Quem coloca é o otorrino, né? Mas não é o médico que faz a troca da cânula. Oi? E é mensal, é uma vez por mês a troca da cânula. Até porque isso é recomendação mesmo, né? E aqui, esse paciente é a estrela para mim e para você também, né? A estrela da apresentação. É um paciente que tem uma doença extremamente rara, chama mucolipidose do tipo 1. Ele é 24 horas ventilado, traqueostomizado. E aqui ele está com um astral num andarilho, no andador. Esse andador ele foi importado da Itália pela mãe. A mãe foi procurar esse andador. Tá? É um andador que não faz descarga de peso, porque ele é muito osteopênico, ele não consegue fazer descarga de peso, senão ele se fratura inteiro. Não é uma osteogênese imperfecta. Tá? E aqui está feliz. Onde que é o banheiro? Casa de banho. Ele está feliz, está ventilado, está com astral. Quem colocou o astral no andarilho foi o pai, que é engenheiro. Né?
Não dá play no outro. Ele joga futebol também para a Copa do Mundo. Torcedor nato de Portugal. Olha lá, ele fazendo um super gol aqui. Então, tem muita gente que fala assim, ai, nossa, coitadinho, né, desse paciente, poxa, se ele sobreviver, né, que vida que ele vai ter, né? Qual será que é a qualidade de vida que ele vai ter, né? Depende. Depende da instrução dos pais, depende do que os pais conseguem dar e do que os profissionais de saúde conseguem fazer por esse paciente, não é? Ele é feliz, né? Dá para ver ele sorrindo. De orelha a orelha, o sorriso. E aqui eu vi algumas perguntas também sobre a decanulação. O Miguel já falou, com certeza, do screening da via aérea superior. Esse aqui é um granuloma que obstruía 90% do lume traqueal. Acho que dá para ver, né? Que teve que ser retirado. 90%. Imperceptível. Ele traqueostomizado, ventilado, fazendo cough assist pela traque, imperceptível. Só por exame a gente conseguiu ver isso. E aqui, os procedimentos que a gente utilizou para a decanulação. Então, a dessensibilização com a máscara, sem ligar na ventilação não invasiva. Aqui, um outro paciente, também adulto, né? Com a máscara só colocada no rosto, a traqueostomia aberta, em ambos os casos, só para dessensibilização. Então, esse é o início, né, o início do treino. Aqui, a gente utiliza baixas pressões de suporte. Né? Inicialmente, por exemplo, um exemplo básico, a gente pode colocar 8 de IPAP, 4 de EPAP, e ir aumentando aos poucos para aumentar a pressão de suporte. O aprendizado da exalação com a ventilação não invasiva, principalmente para a criança, né? Já tá na brincadeira. Fala lá com o telemóvel. Fala, oi. Olá. Ixi. Você vê que ele prende, né? Faz uma... Olha, tá pra girar. Agora ele soltou um pouco. Agora soltou de novo. Respira. Como é que faz para respirar? Respira. Conseguiu. Então, assim, se não tiver esse treino, o paciente falha. Não dá para simplesmente tirar a traqueostomia, né? Ele não consegue exalar, ele não está acostumado a exalar. Isso é em casa. Isso é em casa, domiciliar. Como faz para soltar o ar pela boquinha? Mostra. Como faz? Então, assim, uma criança ventilada desde os 6 meses de idade... É uma criança ventilada desde os 6 meses de idade, então a traqueostomia é a mesma coisa que a orelha dela, né? Ela nem faz ideia de como respirar por via aérea superior. Aqui é a mesma coisa. Não precisa tirar a tampa, precisa soltar o ar. Eu falei não precisa tirar a tampa, porque isso aqui já é uma progressão do treino. Porque, na verdade, ele ficava tão incomodado, que ele queria tirar a tampa de qualquer jeito. Então, ele forçava muito para a tampa estourar e sair. Né? Ou ele chorava muito para a gente tirar a tampa. Então, assim, a tranquilidade dele foi conseguir exalar, né? Solta o ar. Solta. Como solta o arzinho? Faz? Faz tu. Isso. Utilização do bambu. Fala, oi, pessoal. Dá tchauzinho. Dá tchauzinho. Faz oi. E da ventilação. Mostrar que você respira. E da ventilação também. Pela boca com o bambu, né? Vamos? Aí o paciente decanulado. Deixa eu abaixar isso aqui. Assim, detalhe, assim, é um paciente que já tinha uma cânula bem pequena. A cânula era NEL 4.0, a cânula dele. Então, a mãe, o sonho dela era decanular. Então, assim, toda vez que queriam trocar para uma maior, ela falava, não vai trocar de jeito nenhum. Ela já sabia, porque o otorrino, há muito tempo atrás, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, ele tentou decanular e não conseguiu. Então, eles iam já nessa canulação, nessa falha da decanulação, colocar uma traqueo maior, mas ela não deixou. Então, o bom é que já era menor, assim, o estoma, né?
Depois disso, então, a gente fez curativo compressivo com a tampinha da seringa, sabe? Aquela tampinha da seringa preta, de 20 ml. E uma bandagem elástica para conseguir comprimir mesmo, para não vazar nadinha, nadinha, nadinha. Aqui é ele. Super contente, feliz, respirando por via aérea superior, sem ventilação não invasiva. Mas a ventilação não invasiva foi muito essencial aqui para ele, senão era impossível decanular essa criança. Ah, também outra coisa, ele tem indicação de ventilação não invasiva noturna também, tá? Tem pacientes que não têm indicação de fazer ventilação não invasiva, mas precisam para decanular. Mas o caso dele é que ele é hipercapnico noturno, então ele precisa ventilar à noite, de qualquer forma. E ele, claro, ventilava pela tráqueo, e antes da decanulação a gente fez o teste de algumas noites dormindo em ventilação não invasiva para ver se realmente ele conseguiria. Aqui são os guidelines para quem quiser tirar foto, enfim, de fibrose cística, doença neuromuscular. Por fim, então, os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. Muito obrigada. De novo. Olha.